feminismo marxista, o feminismo socialista, o feminismo emancipacionista. Ele nasce com as ideias de Marx e Engels. Ele nasce com a interpretação de Marx sobre a sociedade capitalista, com o materialismo histórico, com um livro muito importante do Engels sobre a origem do Estado, da sociedade, da família, a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Então, esse livro do Engels, ele é fundamental para o feminismo de uma forma geral. Várias correntes feministas vão beber na fonte, porque nesse livro, Engels, ele consegue destrinchar como que a sociedade capitalista transforma a opressão à mulher como um dos seus fatores fundamentais na exploração do trabalho humano e na montagem desse sistema de superexploração em que alguns poucos são privilegiados e a grande massa da população é operária, é proletária, é trabalhadora, é desprovida dos bens, né, nessas relações produtivas, né, desprovida, só tem a sua força de trabalho para colocar ali, né, e tem os donos da produção que vão explorar esse trabalho. Então, ele vai mostrar como que a origem do capitalismo está associada à dominação e à exploração da mulher, inclusive com vistas à manutenção da propriedade privada, porque a propriedade privada é um dos fatores elementares, fundamentais do funcionamento do capitalismo. Então, você precisa de uma mulher não autônoma, uma mulher dominada, sexualmente, inclusive, né? Dominada porque num modelo de família nuclear, em que essa mulher ela não tem liberdade com relação ao seu corpo e as relações que ela estabelece, porque nesse caso ela poderia colocar em risco a reprodução da propriedade privada. Então ele explica isso brilhantemente nesse livro, que inclusive eu recomendo muito, e vou colocar na bibliografia para vocês. E aí essa é a matriz do feminismo emancipacionista. Por que a gente fala feminismo marxista ou feminismo socialista? Porque o feminismo marxista, ele pode ser colocado muito mais como teórico, como campo teórico, em que faz análises sobre a sociedade a partir do método marxista, mas não necessariamente são feministas que são adeptas ao socialismo. Por isso que a gente faz essa diferenciação. Às vezes você tem as feministas socialistas, que defendem mesmo na prática, e aí vão para a rua, e vão montar partido, e vão fazer organização para defender o socialismo. E disso aí também nós temos ainda o feminismo emancipacionista, que é mais recente, inclusive, e que atravessa, né, essa segunda metade do século XX e entra agora pelo século XXI como uma corrente muito forte, muito importante também dentro do feminismo, no sentido tanto de fazer a leitura da realidade concreta, né, da situação concreta, como também de propor intervenções. Que tipo de intervenções eles se colocam? Então, aqui, o feminismo emancipacionista, ele vai partir do ponto de vista materialista histórico sobre a questão da opressão, né, da mulher, e vai perceber a mulher oprimida tanto sexualmente como socialmente. Então aqui eu trouxe uma das brasileiras que melhor elaborou e transmitiu esse pensamento, que é a Loreta Valadares, e ela falava assim: a opressão específica da mulher, a sua gênese, seu processo de formação, coincide no tempo com o aparecimento das classes, com elas se entrelaçando e refletindo seu antagonismo e sua luta ao longo da história, nas diversas etapas em diferentes formações econômicas sociais. Então é isso que eu estava falando. É o feminismo que ele olha para a situação da mulher, ele olha para a opressão da mulher e ele enxerga que essa opressão ela está associada ao sistema que nós vivemos, ao sistema capitalista,
é um sistema que oprime economicamente e socialmente, né, essas mulheres também. Então, que as lutas feministas deviam estar casadas com as lutas pela emancipação humana de uma forma mais geral, né? Podemos passar. O que as feministas emancipacionistas pensam do feminismo liberal? Eu achei interessante colocar isso para vocês. A Mary Castro, que é também uma das brasileiras assim, maiores no pensamento feminista contemporâneo, ela fala o seguinte: as feministas liberais, elas avançaram e muito na identificação do eu, do corpo, mas ficaram curtas nas noções de cidadania burguesa, né, e direitos humanos individualizados, e frearam a possibilidade das mulheres irem mais além de inclusões no sistema, ou seja, de serem sujeitos no feminismo e virem também a mudar o sistema. Então, aquilo que eu estava falando sobre as liberais. As liberais, elas não olham para o sistema, porque para elas está tudo certo com o sistema. Já as marxistas ou as emancipacionistas, elas olham o sistema. Nós precisamos transformar todo o sistema, porque é esse sistema que também engendra o fenômeno da opressão da mulher, da questão racial, da questão dos migrantes. Todas essas contradições, elas estão contidas também nesse sistema, então você precisa mexer no sistema, o feminismo precisa ser tão forte que ele também seja capaz de apresentar confrontação do sistema. Então a gente pode passar para frente. Aqui interessante, a Alexandra Kollontai, que foi a única mulher que na Revolução Russa de 17, assim que começa o governo revolucionário, a única mulher que assume um ministério. Era tipo o Ministério do Desenvolvimento Social, da Ação Social aqui pra gente. Então ela era comissária do povo, que eram comissários do povo, que eram chamados ministros. E ela acrescentou a essa visão marxista, né, essa visão do Marx, do Engels, da Flora Tristan, né, que foi uma socialista importante, contemporânea do Marx e do Engels, e que formulou isso no século XIX. Ela acrescentou alguns elementos da esfera privada também, da relação entre homens e mulheres na esfera privada, que outros não chegaram, né? Então ela fala o seguinte: sobre as ruínas da antiga forma de família, vamos pensar que ela estava em plena Revolução Russa, tinha acabado de passar tanto pela Revolução que não teve êxito de 1905, como passaram pela Revolução que teve êxito, que foi a de 1917, então eles estavam fundando uma sociedade nova, né? Veremos em breve o surgimento de uma nova forma, que deverá envolver também diferentes tipos de relações entre homens e mulheres, que se sustentarem na base do afeto, que vão se sustentar na base do afeto e da camaradagem. Uma união entre duas pessoas iguais em uma sociedade comunista, ambos, ele e ela, livres, ambos independentes, ambos trabalhadores. Não mais servidão doméstica para as mulheres, não mais desigualdade na família. A mulher na sociedade comunista só deve depender do seu trabalho. Ao invés de casamentos indissolúveis, uma união honesta entre homens e mulheres, amantes e camaradas. Então, a Alexandra Kollontai, na década de 20 do século passado, ou seja, um século atrás, defendia o direito ao divórcio, o direito ao aborto, que a mulher deveria sair para trabalhar, que você deveria ter lavanderias públicas, restaurantes públicos, creches, escolas públicas, para libertar a mulher da opressão do trabalho doméstico, e que isso ajudaria a criar relações entre homens e mulheres mais saudáveis, mais honestas. Então, ela tocou num ponto muito interessante, e que até hoje a gente tem dificuldade, né? Um século depois, a gente tem dificuldade de tocar nessas questões.